Olha, há um lance aqui, o Celso já citou esse lance, vamos ver direitinho o lance que o Ceará reclama como sendo um pênalti. O árbitro foi absolutamente convicto que não tinha nada, tanto que não quis nem ouvir o VAR. Vamos ver. O jogador do Ceará chega, o Volpi não pega na bola, repare bem, e aí ele acerta o jogador. Proposital ou não, pênalti ou não. O que vocês pensam disso? Para você, Miller, que foi isso aí? Pênalti ou não? Para mim foi pênalti. Pênalti, claro. Independente do querer ou não. Mas o Volpi, ele derruba o atacante do Ceará. Que o atacante do Ceará poderia, né, em pé, ter prosseguido no lance e completado, né, a bola para dentro do gol. Para mim foi pênalti. Para você, Vampeta? Esse lance aí, Flávio, é aquele tipo de... O cara vai pra Disney e quer matar o Mickey. Estádio lotado, vem Daniel Alves, torcida, festa, presidente da CBF, todo mundo lá. Só faltava o árbitro agora não dá pênalti nesse lance aí. Você acha que ele não deu por causa disso? Lá ele vai pra Disney, vai querer matar o... Ele tá lá, ele vai querer matar o Mickey na Disney. O que o Ceará tem com isso? O que o Ceará tem com isso? Não, a Disney é o São Paulo, o Mickey é o time. Ele vai querer prejudicar, vai matar o Mickey, ele tá fazendo parte da Disney. Quer almoçar. Ele vai querer. Regra, não tem nada. Eu não quis nem ver, vá. Nada, aqui eu vou pra Disney e vou matar o Mickey. Quer dizer, o VAR ele tem... Depende da camisa, então, isso eu não quis nem ver. Quis nem ver. Não, mas passou na televisão, eu estava assistindo na televisão, ô Flavito, esse lance aí, o VAR conversou com o árbitro, sim. Né? O VAR entendeu que não foi pênalti. Mas para mim... Então o VAR vai entender claro. também, os caras que tá lá. Tava todo mundo, presidente da CBF, apresentação da Daniel Alves, camisa nova. É para marcar o raio do pênalti. Se for pênalti. Depende de quem. Vamos inverter. Se fosse pro São Paulo, era pênalti. O quê? Se fosse no Antônio ou no... Ia vir o Pateta, o Donald. Ou você vem pra Disney e quer dar uma voadora no cara. Aliás, eu também acho que até para expulsão. Porque era lance de gol. A dúvida é que o Anderson Martins ele chega depois do... Sabe o que tá mais gostoso? Todo mundo, todo mundo quando começou a ter VAR, todo mundo achou que não ia ter mais discussão sobre erro, né? Eu era contra o VAR, agora eu tô me deliciando, porque agora é com muita gente, é mais ainda eu, com muita gente olhando. Você corrigiu a Pampassan e tem razão. Seria cartão amarelo para não ter tripla penalização. Zete, pênalti? Eu acho que foi pênalti. Eu sigo o raciocínio do Miller. Se percebe que o atacante está em pé e ele podia dar continuidade ali para disputar e tentar fazer o gol. Né? Então o Volpi errou o tempo da bola e acabou pegando o jogador. Né? Você vê que ele erra, ele não foi em nenhum momento. Se você observar, né, o movimento do atacante, ele está em pé e poderia ainda dar sequência. Ele foi aquele filme ali, Karate Kid, pô. Karate Kid, quem viu aquele filme Karate Kid? O árbitro, hein? Olha ali, tá chegando ali. O árbitro tá em cima do lance. Como é que ele conseguiu não ver? Eu queria entender. Como é que ele conseguiu não ver? Não vai ver. Aí é que tá. Eu acho que o árbitro tem Flávio, só, desculpa. Não, pode não, claro. Esses dias nós entrevistamos o cara que hoje representa o VAR lá, né? O Gaciba. O Gaciba. E existe um fiscal dentro do VAR que fica ali fiscalizando o VAR. Né? Foi uma coisa que eu falei, mas como? Tanta gente. Fiscal. Se o fiscal ele tá ali, pô, foi pênalti, ele pode dar um toque no cara do VAR, né? Porque ele é. Não, ele não dá toque, mas ele vai pôr no relatório dele que, foi pênalti. Ele é só dedo duro. Porque ele tem. Esse fiscal tem que relatar o que os caras do VAR estão fazendo. E depois levar para a comissão. Aí tem a punição. Se os caras são punidos, não. Então é um pouquinho. O fiscal pode dar opinião, porque se o cara está ali, pelo ele pode jeito falar. não, né? E aí, Jamélio, como é que ele conseguiu não ver? Porque aí é quase impossível não ver. Como é que ele conseguiu isso? Bom, acho que aí o lance tem que ser analisado. Você vê o árbitro está de frente pro lance. Ele viu e foi muito pênalti. Ainda você tem o VAR, que o cara tá lá em cima, são 4 árbitros, né? Tem o principal e mais 3 que estão ali do lado para falar. E ainda agora o Zé falou que tem o fiscal ainda. Cara, nós aqui estamos na unanimidade de que foi pênalti. Como eles que são profissionais e que estão ali para isso, não chamam nem o árbitro. Eu acho que ali no mínimo o árbitro teria que ir ver o lance de novo. Porque você tem o VAR, você tem esse recurso e você não vai usar esse recurso. Então acho que o erro da arbitragem aí, se ele vai lá e vê o VAR e fala assim, não, na minha opinião, mesmo vendo o lance... E o bandeirinha, Jamel, o bandeirinha onde está, na mesma linha, o bandeirinha...
Então, além de todos isso que a gente falou, tem o Bandeirinha, mas o Bandeirinha hoje praticamente não faz quer nada. saber do Né? impedimento. Acho que o Volpe, quando ele caiu, ele falou assim, o quê? Não foi pênalti? O Volpe Se assustou, meu. como assim não foi Olha, tá o pênalti? bandeirinha lá. Chico, se fosse lá no nosso campo e não dar um pênalti desse, já iam xingar, esculhambar, já iam falar que no Corinthians, não sei o quê, não é verdade? Olha, é o seguinte, Flávio, o presidente da CBF estava no jogo, não estava? Pelo que me deram, sim, o Miller É falou. isso? Estava no jogo. todo mundo lá. Estava todo mundo O lá. Mickey, tava a Disney então toda. Está explicado. Então está explicado. Tava a Disney toda. Você acha que ele vai dar? O presidente hoje, que é filho do Caboclo, né? Sim, sim. Que é ligado ao São Paulo. Evidentemente que o cara já falou lá de cima mesmo, já fez sinal. Opa, paramos com isso aí. Não foi pênalti não, mas foi. Foi pênalti mesmo, concordo com o Jamel. Foi muito pênalti. Bota pênalti nisso. E cartão amarelo na sequência para o goleiro. Era o certo da jogada. E aí, Celso? O que eu fico mais impressionado, tem alguns lances que você tem interpretação, pra você Ele tinha que isso, explicar, não tinha? Tinha que dar uma entrevista e falar, escuta, eu vi isso. Porque Ia ser difícil ele inventar eu alguma fico me situação. perguntando, não tem o que ver ali, não tem disputa pela bola, não tem nada, ele vai diretamente no jogador do Ceará e uma voadora, ele vai totalmente destemperado no lance, sem tempo de bola, sem nada. E é lance que não precisa nem de VAR, essa é a realidade. Você não precisa de VAR para Só definir um faltou lance ele dar desse. cartão amarelo para atacante. Aí você tem o árbitro, você tem o VAR e não marca um pênalti desse. Ô, é uma coisa Flavito, absurda. o árbitro ele é tão fraco que ele não apitou o pênalti e ele esperou o VAR falar com ele. Porque se ele vai lá consultar o VAR, ele daria o pênalti. Então, mas aí é o chamado caseiro. Né? É, exatamente. Esse pênalti ele daria pro Eu vendo o jogo, São Paulo. eu fiquei com medo do atacante do Ceará tomar amarelo. Falar, festa tá toda bonita aqui, você quer vir estragar? Eu fiquei com medo de dar amarelo pro atacante lá. mas No clássico contra o Santos, teve um lance que foi diferente, né? O gol do Santos, do Sacha, a bandeirinha corre pro meio campo, né? E o Rafael Kraus, né? O melhor árbitro aqui de São Paulo, ele marca, né? Valida o gol na hora. Ele nem consulta o VAR. Não, Ele é dá o uma gol na coisa hora. assim, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A festa foi legal, foi bacana. Claro. A estreia do Daniel foi maravilhosa. Mas isso aí prejudica o campeonato como Sim, todo. sem dúvida. Você Ó, tira o a Ceará credibilidade tá em do décimo. torneio. Você tira a credibilidade do torneio. Como é que você vai acreditar que esse cara, esse árbitro e o VAR, eles estão fazendo a coisa certa? Como é que você vai acreditar nisso? Como é que se explica um lance desse? Eu queria entender. Queria que o torcedor de São Paulo mandasse mensagem aqui pro Guilherme Camargo e dissesse, olha, nem o torcedor de São Paulo vai conseguir explicar por que é que ele não marcou. Como ele tem conseguiu São não Paulino marcar? falando isso aqui. A sensação, Mas eu a queria- sensação que São Paulino, virou mas já achei uma que foi esculhambação. Antes havia uma preocupação, o cara ficava um tempão lá vendo o VAR e tal. Agora parece que eles não têm nem mais vergonha, porque um lance desse, na boa, você não tem VAR, já é grotesco. Ô, Celso, Com VAR, Vem explicar. Ô, Celso. O que ele fala? Por que Ô, Flavito, não foi? o Celso no começo ele falava assim, não, o VAR veio para justiça, né? fazer Pra justiça fazer no futebol. justiça. Pelo que a gente está vendo aí, o VAR está cometendo injustiça. O que o pessoal tá falando aí, Guilherme? Tem um monte de torcedor de São Paulo falando, ó, sou São Paulino, mas realmente foi pênalti. Todo mundo já assumiu aqui Lógico. que foi lógico. pênalti. Ah, não, ó, assim, ó. Ninguém. Não, é coisa boba achar que o São Paulo programou. Isso é tudo É bobagem. erro do árbitro. Mas né? realmente é um árbitro que não serve, é um incompetente, E eu acho que ele- medroso, seu fator medroso, ficou com medo de apitar, não sabe a regra. E todos esses um cara desse não serve para apitar futebol. Prejudicou Vai muito, apitar mas eu acho que ele cricket. só errou nesse lance. Eu acho que ele apitou bem. É só isso, cara. só isso. Só Ele isso. só mudou o resultado do jogo. Né? Só isso. Mudou o Só resultado isso. do jogo. Ótimo. Ele só mudou, fala isso no Ceará, você nunca mais entra lá. Foi só esse lance. Eu não vou falar, Ele não errou outro dia foi lateral, falar né? do CSA aqui, os caras queriam matar o Billy. Foi pênalti, sim, o pessoal do Ceará. Acho que foi. Um absurdo o negócio E dele. num momento em que o Ceará, inclusive, estava melhor no jogo que o São Paulo. Mas Empata aí, aí, aí. se sai esse gol, ia empatar o jogo? Não. Podia ser que o São Paulo fizesse 5 gols. Ou Mas que perdesse foi o pênalti, pênalti, foi, pelo alguma amor de coisa Deus. assim. Podia perder pênalti, É. lógico. Ó, o João Amorim tá falando aqui que a gente tá louco, que o Volpe pula para o alto e o choque é normal, é natural. O João Amorim tá de brincadeira. João, o jogo é futebol, não é judô, né? Nossa, Será tá natural. que aquele golpe aí do Karate Kid que o senhor Miyagi ensina lá fica assim? Paciente, fala, Javier. Não, É o golpe do cisne. Eu só acho que ele teria que ver o lance, pelo menos. Claro. Se ele chegasse lá e visse o lance do VAR, e na opinião dele não fosse pênalti, tudo bem.
Mas ele nem quis usar o VAR. Ele foi lá e deixou seguir o jogo. Mas vamos pensar que a rodada passada teve 2 jogos que levou 7 minutos para consultar o VAR. Aí nós vimos, né, o campeonato inglês lá, aquela... 25 segundos. Imagine hoje no telão, no Morumbi, um lance desse, né? O árbitro lá, nossa, você toma uma... Então, mas a torcida dá risada. Mas eu acho que foi um pouquinho disso, né, Jamani? Não, eu vejo assim, se demora 5 minutos e resolve e faz justiça, Claro, eu prefiro ser a justiça que vai demorar. Aqui no Brasil a gente está engatinhando ainda, tá demorando. Então, na Inglaterra começou semana passada e já Não, mas os ingleses já estão estudando faz não um vai ano. fazer, eles não vão melhorar. O VAR vai ficar cada vez pior, cada vez com mais tempo. Sabe por quê? Porque os caras são incompetentes, eles não sabem fazer, eles não têm nível intelectual para fazer. Porque você precisa ter nível intelectual. Você precisa entender o esquema, você precisa entender a tecnologia, você precisa interpretar a regra, você precisa entender que há movimento na televisão que é diferente. Eu acho que o nível dos caras é baixo, eles não vão conseguir, vai cada vez piorar mais. Posso estar enganado. Duvido que melhore, duvido. Vai piorar. O nível dos caras é muito baixo. É tão grotesco que o Thiago Volpi sequer toca na bola, ele só toca no jogador. Quer dizer, não tem nenhuma. Não tem o lance da disputa e fica. Não se Até justifica. porque se o Volpi tivesse tocado na bola Aí primeiro... é uma outra história. outro papo, claro. É outro papo. Não tem como. Que aí a batida foi uma consequência do lance. Mas aí não, ele vai diretamente, totalmente equivocado. Ó, mas aqui no Twitter agora tá mais dividido. Ó. O Rafael tá falando que não é judô, Flávio, mas também não é voleibol. Lance discutível. Aí tem o outro aqui, o Rafael tá falando, não foi pênalti, vocês são muito clubistas. Se é o Corinthians, vocês não estariam comentando sobre o VAR.